Olá, olá pessoal da Doula Literária. Hoje a gente está aqui recebendo no nossa série Respirando Conhecimento um carinha super legal, Vinícius Aragão, pedagogo, professor. Eu vou até ler o currículo dele, porque é muita coisa. Especialista em tecnologia educacional, ele é diretor da Tecmark Brasil, ele prepara professores, ele tem vários cursos, e eu vou deixar que ele fale de tudo isso. Então, Vinícius, já vou começando e me conta um pouco aí de você e de todos esses cursos que você tem. Seja Oi, bem-vindo. Liane, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar no canal do Dola Literária. Muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer, é uma honra estar aqui. Imagina. Muito obrigado. E eu sou pedagogo já há 15 anos na área educacional e eu sempre fui da área de tecnologia, né? Então eu consegui juntar essas duas coisas, né? Tecnologia e educação. E assim, eu sou apaixonado por essas duas coisas, né? Tanto tecnologia, né, que corre no meu sangue, quanto educação. E uma das coisas que eu mais me preocupo é com a aprendizagem dos alunos. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Se tiver tendo aprendizagem, então a gente está no caminho certo. Eu queria saber, Vinícius, quer dizer, vocês parecem que já nascem versados nisso, né? Então, eu queria saber o que que a escola tradicional ainda erra quando, em relação às tecnologias, quando ela usa ou quando ela não usa. Eu queria que você falasse um pouco disso. Olha, é, eu acho que podem ter alguns erros, né? Alguns erros, mas eu acho que um dos mais um dos que mais acontece é assim, eu sou especialista em tecnologia educacional, que é diferente, né, do TI, né, da tecnologia de utilizar um equipamento eletrônico, alguma coisa desse tipo. E aí, algumas escolas acabam confundindo a tecnologia educacional com o uso cotidiano da tecnologia. Então, por exemplo, hoje você usar um projetor em sala de aula, tudo bem, você está usando uma tecnologia, mas não necessariamente é uma tecnologia pedagógica voltada para o ensino, voltada para a educação. Então, o uso de um projetor, hoje em dia, ele é básico, mas é como se fosse um quadro, né? É a mesma coisa que o professor colocar um cartaz ou, enfim, colocar qualquer coisa num quadro negro. Então, assim, não está tendo um ganho pedagógico. Então, às vezes, tem essa confusão. Ah, a gente usa a tecnologia. Beleza, mas essa tecnologia está voltada para o pedagógico? Está voltada para a aprendizagem dos alunos? Os alunos estão aprendendo alguma coisa com essa tecnologia? Essa tecnologia está fazendo sentido para poder ensinar alguma coisa para esse aluno? E aí as escolas acabam algumas escolas, em alguns momentos, né, não em todos, acabam confundindo essas duas coisas. Agora, assim, para que essa tecnologia seja usada de forma correta, né, não apenas como substituição a uma coisa antiga, que era o quadro, é preciso que haja uma formação docente. Você atua nesse segmento? Como é que é isso, essa formação docente? Como é que é isso tudo? Sim, é importante que o professor esteja preparado, sim. O que acontece? Nós viemos de uma outra geração, né? Então, o tipo de aula que eu tive, que você teve, é totalmente diferente do tipo de aula dos alunos de hoje em dia. Por quê? Eu, então, Exatamente. Por causa da tecnologia, né? A tecnologia está dando outros estímulos para esses alunos, para esses adolescentes. Eles têm outros tipos de estímulo e a gente precisa sempre conectar o que a gente está ensinando com a vida daquele aluno, com o cotidiano do aluno, para que faça sentido para ele. Não adianta eu chegar lá na sala e tentar explicar determinado conteúdo de uma maneira totalmente afastada da realidade do aluno, que ele não vai aprender nada. Então, é importante que a gente se aproxime desse aluno, né? E o professor,
ele precisa estar alinhado a isso. Ele precisa conhecer as tecnologias novas, ele precisa saber o que está acontecendo, precisa entender de inteligência artificial, porque como que você vai dar uma aula, aquele aluno sabe aquilo tudo e você está totalmente por fora? Não, o professor também precisa se atualizar para que a aula também fique boa. E respondendo a sua pergunta, eu trabalho com formação de professores também. Isso grande parte da minha carreira é voltada para treinamento de professores e atualização desses professores. E agora eu estou vivendo um momento muito focado na inteligência artificial voltada para a educação. Uau! Então, é, porque eu acho que a inteligência artificial já é uma realidade. Os alunos, eles já estão tendo acesso, independente do professor falar disso na escola ou não. Então, quando ele chega em casa, ele utiliza a inteligência artificial. Então, a gente também precisa atualizar a escola. O professor precisa estar atualizado em relação a isso. Porque, por exemplo, você vai passar um trabalho. É bem possível que o aluno utilize a inteligência artificial para fazer esse trabalho. Então, tem que ter regras. Não tem como fingir que nada está acontecendo. Está acontecendo muita coisa. E se os Sim. professores não mudarem as práticas docentes, não mudarem os métodos avaliativos, o aluno vai começar a utilizar a inteligência artificial para tudo e isso não vai ter controle, não vai ter regra. A escola precisa se atualizar e os professores também. E assim, esses seus cursos, eles são cursos que você vai ministrar nas escolas, são cursos da sua empresa, que é o nome da sua A empresa, TechMaker. TechMaker Brasil, Ó, TechMaker. vim até com a camisa, ó. Vim até com a Ai, camisa. linda! Muito linda, muito linda. É você quem oferece isso na escola, é a escola que vamos dizer assim, que busca isso com profissionais. Conta um pouquinho dessa interface aí. Ah, maravilha. Então, eu sou diretor da TechMaker Brasil e através da TechMaker nós oferecemos cursos de capacitação para professores para que eles entrem nesse mundo da inteligência artificial, no mundo tecnológico. Nós oferecemos também para os alunos, oferecemos cursos tecnológicos, inclusive de inteligência artificial, voltado para alunos dentro das escolas, mas também para professores. Então, uma preocupação grande com essa formação de professores. E eu também, além da TechMaker, também sou coordenador de tecnologia e na escola em que eu trabalho, que é a escola OLM, é a Escola Americana Católica do Rio de Janeiro. E como coordenador da OLM, eu também crio oportunidades de capacitação para os professores da escola em inteligência artificial, em tecnologia. Mas, para além disso, né, para os professores de outras instituições, outras escolas, a TechMaker atua dessa forma. E também empresas. Né? As empresas também têm essa preocupação dos funcionários estarem devidamente atualizados, utilizando inteligência artificial da maneira correta. Então, a gente também atua não só nesse campo dos professores, mas também alunos, escolas, empresas. Porque esse é um caminho sem volta, né? E quem não estiver conectado a isso, eu vejo assim por mim, né? Porque eu sou escritora, então eu comecei a ter contato com essas coisas de inteligência artificial e outras. E, nossa, e tinha um hiato ali. É claro que eu, como eu não sou educadora, eu não tenho essa necessidade de uma atualização, mais para o meu trabalho mesmo. Agora, eu acho muito importante, muito interessante, e eu vejo isso nos meus netos, por exemplo, como é que é tudo muito diferente. Eu sou incapaz de fazer um trabalhinho de casa com o meu neto.
porque as coisas são feitas de forma diferente. Eu tinha uma pergunta que deixa eu pegar minha colinha. Sim, como é que é a preparação desses professores? No horário do expediente deles, durante as aulas, é fora dessas aulas? Tem workshops? Como é que você ministra? Como é que você administra o seu tempo nisso? Olha, o meu tempo eu não estou administrando de forma alguma. Eu imagino. Loucura! É completamente louco. Eu não tenho horário para nada, enfim. Mas em relação ao tempo das escolas, quando o ano começa, é sempre uma loucura, né? Então, o professor geralmente não tem tempo para estudar, para fazer capacitação, porque tem aluno na escola o tempo inteiro. Então, depende de cada escola funciona de uma maneira. A gente sempre entra em contato com a direção e com a coordenação para entender os melhores horários, mas algo que funciona bastante é a gente fazer isso nas semanas de treinamento. Então, geralmente, antes de começarem as escolas abrem para treinamento interno. Isso acontece em diversas escolas. Então, por exemplo, os professores eles tiram férias em janeiro, né? Janeiro fechado, os professores tiram férias. E as aulas geralmente voltam em fevereiro. Só que aí, antes de começar as aulas, geralmente tem um treinamento, um ou 2 dias para treinar. Todo início de ano é assim, né? É, então a gente pode utilizar esses períodos, né, de depois das férias em que os professores estão em treinamento, ou então no contraturno, né? Às vezes o professor trabalha na parte da manhã, aí a gente oferece os cursos à tarde. Então depende muito de cada situação. Você tem uma equipe, então, na sua empresa que faz isso, porque realmente você não pode dividir os pedacinhos e estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Deixa eu te fazer, deixa eu pegar minha colinha aqui para fazer mais uma pergunta. Pode É, pegar com a minha, sem é, problema. bom, que competências vão separar alunos e profissionais que estão, digamos assim, desde o início da sua vida acadêmica, já nesse caminho? Porque, como a gente falou, não tem volta. O É, trem vai para frente, não tem volta. Quem perder, não tem volta. Me fala um pouco disso. Porque eu sei que você também viaja, você viajou, você foi para os Estados Unidos com seus alunos, isso tudo faz parte dessa coisa de tecnologia, de inovação. Vai me contando tudo. perfeito. Bom, a primeira pergunta eu até esqueci. Na Eu primeira posso falar da pergunta viagem, a viagem. não, Não, fala a primeira porque pergunta. assim, eu vejo assim, os alunos que por algum motivo, né, eu acho que a escola pública, ela tem muita Aham, dificuldade na implementação é verdade. dessas práticas. Então, esse aluno já é um aluno que, em relação àquele que tem essas práticas, já vai ter um caminho profissional, digamos assim, mais difícil, porque não há como sair disso. A inteligência artificial está É verdade. chegando e chegou e está ficando, né? Vamos reformular. Como é que você vê esses alunos agora? Vamos dizer assim, você já está nesse mercado há muito tempo, de 5, 6 anos atrás. Como é que você vê hoje, com a implementação dessas tecnologias, de tudo isso? Como é que você vê esse aluno hoje? Perfeito. Eu acho que é necessário, como você falou, né, que não tem volta, e realmente não tem volta. Eu acho que a gente já passou daquela ideia assim, eu sou a favor da inteligência artificial, eu sou contra a inteligência artificial. Acho que nós, como sociedade, já superamos isso. Porque não tem volta. Não adianta eu ser contra alguma coisa que não tem volta. É que nem a pessoa ser contra a internet. Não tem Sim, volta. É o melhor dos mundos? Não. Está longe de ser o melhor dos mundos porque não está tendo tempo da sociedade acompanhar o desenvolvimento das tecnologias. As tecnologias estão avançando num ritmo tão rápido que nós, como sociedade, não conseguimos legislar isso tudo, organizar isso tudo,
entender o que pode, o que não pode. Então, é meio que arrumar com o carro andando, né? Você não tem tempo de arrumar Ótima para depois andar analogia. com o carro. Ótimo. É Arrumar com o arrumando carro e andando com o andando. carro. É assim que eu me sinto. Quando eu acho que aprendi uma coisa, já tem outra mais. Eu digo, isso eu não sei. Mas sem muita pressão, não pode ter também muita pressão. Não, Mas não é tem. importante que a gente, nós como sociedade, a gente supere essa coisa de eu sou contra, eu sou a favor, e entenda o seguinte, é uma realidade que está posta. Nós precisamos nos adaptar a essa realidade e em relação à sua pergunta, né, como eu vejo essa separação? Eu vejo muito claro que assim, a IA já começou a substituir alguns empregos. Isso já está acontecendo. Mas não é que não vai ter emprego no futuro. A questão não é essa. Vão ter outros empregos no futuro. Os empregos vão mudar, eles vão se adaptar. E eu acredito que todas as profissões, não é que elas vão deixar de existir, mas o profissional ele vai precisar se adaptar dentro dessas profissões. Então, uma escritora que tem esse conhecimento da inteligência artificial pode utilizar isso a favor dela. Significa que vai escrever o livro por inteligência artificial. Não, não é isso. Não é Mas isso, pode não. utilizar a inteligência artificial como um secretário, sabe? Que vai estar lá com você, te ajudando, buscando referências. Você está escrevendo um livro Exato. sobre Nas determinado país, e aí você pesquisas. está buscando a pesquisa. Exato, isso aí Um eu advogado. aprendi isso. A pesquisa, ainda mais, por exemplo, quando você escreve, você quer falar de algum lugar onde que você não conhece, quer recuperar um passado. Antigamente, você ia numa biblioteca, passava dias lá. Agora não, agora você consegue ter essa informação. E nunca uma IA vai substituir um escritor, porque eu acho que existe uma essência na escrita que não é apreendida pela máquina, digamos assim. Tem que ser, ele é parceiro. Dentro de casa, você está sabendo o que está acontecendo, entendeu? No lugar, naquele ano, naquele momento, naquele lugar. Mas substituir, não. Então, assim, a formação de professores, ela sofreu, assim, uma reviravolta, né? Não há como você formar um professor hoje, já havia acontecido isso, né? Não tem mais aquela formação de ensino médio como nós tínhamos antigamente, aquela professora que era formada, né? Não, isso já mudou. Mas agora eu acho que, principalmente agora, a formação do professor, ela não pode prescindir dessa tecnologia, porque ele vai chegar na sala de aula, ele vai lidar com alunos que sabem tanto ou mais do que ele. Estou errado no meu raciocínio? Não, você está certíssima, está certíssima. E a educação está mudando. Então, assim, a BNCC ela já fala dessa mudança, dessa inclusão da tecnologia no ensino. Então, isso já está previsto na educação de hoje. Isso já está na BNCC, que é necessário que haja tecnologia educacional nas escolas. Isso já O que pode é falar. BNCC? Conta para mim, desculpe a ignorância. Sim, BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. É o Hum, que diz o que precisa ter nas escolas, os conteúdos que são indicados para ter nas escolas. E a BNCC já pede que tenha educação tecnológica nas escolas. Isso já é uma realidade e já está sendo implementado em todo o país. É, o documento que vai nortear as escolas em relação ao currículo escolar. É a BNCC. sim. Eu vi aqui alguma coisa no seu currículo imenso que é sobre Lego, First Lego. Sim, é o campeonato de robótica. Pois é, fala um pouco dessa questão de robótica, sabe? Eu acho que isso vai esclarecer muita gente. Eu sei que alguns já conhecem isso, mas meu neto, por exemplo, quando falou em robótica para mim, eu falei, uai, né? Então fala um pouco sobre isso, sobre essa questão. O que é isso, o que é esses jogos, e se isso está Aham, nas escolas como uma sim. forma de aprendizado, uma forma lúdica de aprendizado. Então, uma outra paixão que eu tenho, além da tecnologia,
da educação do surf, né? Que tem aqui minha prancha aqui Pois atrás. é, eu ia falar. Amei isso aí, amei. Uma outra paixão que eu tenho é a robótica, robótica educacional. Eu O sou que muito que é envolvido, isso? eu sou muito envolvido com tudo relacionado à robótica educacional. Então, isso é uma coisa que está diariamente na minha profissão. A TechMaker oferece robótica educacional nas escolas. É, Constantemente eu estou fazendo treinamentos, aplicando treinamentos e também me atualizando em relação a isso. E nada mais é a robótica do que tornar o aluno autor, construtor, criador e de alguma coisa, de alguma máquina, de algum robô, de alguma ferramenta, pegar soluções, pegar problemas da vida real e pensar em soluções através da robótica, através da automação, programação, o aluno programar alguma coisa para conseguir resolver determinado problema. Isso é muito legal. Não só porque vai desenvolver diversas habilidades, tanto sociais quanto técnicas nesse aluno, mas aproxima muito com aquilo que a gente estava conversando da realidade do aluno, da vida real. Então você não está ali no campo das ideias, não apenas no campo das ideias, você pega as ideias e você coloca em prática, você constrói, você cria. E quando o aluno cria alguma coisa, né, ele pega, cria algum objeto que faz alguma coisa e programa esse objeto e funciona, ele criou aquilo ali, ele aprendeu. Você pode ter certeza que ele aprendeu, porque ele criou aquilo do nada, não existia e Praticou. ele criou. Ele saiu do mundo Exatamente, ele das colocou em ideias prática. e botou no mundo, saiu do mundo platônico das ideias para o mundo da Uhum. vida, o mundo real, né? Exatamente. E é importante que isso parta do aluno também, né? Que essas ideias das soluções, o professor pode apresentar o problema, mas é importante que o professor escute o aluno e que ele seja um facilitador da aprendizagem. Ele vai ajudar o aluno a colocar aquela ideia em prática. Mas quem tem que resolver o problema é o aluno. Então vai lá, pesquisa, como que você faz? Vou te ajudar a pesquisar, vou te ensinar a pesquisar. Vamos pegar aqui inteligência artificial para ajudar a gente a pensar em ideias, mas é o aluno que vai fazer aquilo, o professor atua como um facilitador. E aí você tinha me perguntado do campeonato, né, do Lego. Sim. Então, eu tenho me especializado em um campeonato específico, tem vários campeonatos de robótica, tem a OBR, que é uma das maiores, que é o campeonato de robótica brasileiro, que é incrível também, mas eu tenho me especializado mais na FLL, que é a First Lego League, que é um campeonato de robótica que utiliza os kits de robótica da Lego. Ah, É um peraí, Lego, campeonato nacional. Lego mesmo de montar, Lego, esses que a gente é, monta? Ah, tá. aham. Só que não é o Lego normal, né? Não Uhum. é um Lego especial, que é um Lego da linha educacional, que não vende em loja de brinquedo, você não vai achar. Você tem que comprar pela Lego Education, que é um braço da Lego voltado para a educação. Olha, E aí é muito legal. É muito legal porque quem não gosta de Lego, né? é. Todo mundo gosta de Lego. E aí, esses campeonatos são online, como se fossem jogos, é isso? Não, não. Os campeonatos são presenciais. Eles acontecem de forma presencial. Tem a regional, né? Tipo, a regional acontece nos estados. O time passando de fase vai para nacional, que ele vai competir é, a nível Brasil. E em seguida é o internacional. E aí ele vai competir com alunos do mundo inteiro. E assim, para além do ganhar ou perder, né, porque eu acho que isso é só um detalhe, o Sim. mais importante é você ver os alunos crescendo, se desenvolvendo e trabalhando em equipe. E assim, as equipes elas se tornam é, uma comunidade muito forte. Eles se tornam ali, eles passam
muito tempo ali com a equipe, às vezes mais do que passam em casa, né? Porque eles vão para a escola, então o tempo ali da escola que eles estão trabalhando na robótica, eles estão trabalhando com os amigos e precisa trabalhar em grupo, não tem como fazer nada sozinho. Você precisa do coletivo para você avançar. E é muito legal ver o desenvolvimento dos alunos em relação a isso, para além do ganhar ou perder, isso é só um detalhe, mas o crescimento que isso traz é maravilhoso. E assim, tudo isso aí tem uma idade, por exemplo, a robótica, ela está desde o início, esses jogos, desde o início da criança com 5 anos, ou não, ou ela começa a entrar na robótica, sei lá, a partir dos 10, ou não tem uma idade definida, porque é um assunto totalmente Uhum. novo para mim, e eu estou trazendo aqui na Doula Literária porque é vida, né? É virar uma página de trás que agora vira nessa que é importantíssima, né? Com certeza vira atual para todas as idades. Todas as idades. Então, você pode trabalhar com educação maker desde a educação infantil. E aí eu já estou misturando alguns conceitos, tá? Tem o conceito de robótica, tem o conceito de educação maker, que e eles se misturam. Tecnologia educacional, tudo isso se mistura. E a educação maker, a cultura maker, ela pode ser introduzida desde a educação infantil. Então, lá na pré-escola, o aluno ele é estimulado e trabalha com materiais, fazendo atividades práticas, criando brinquedos de forma bem lúdica, né? Brincando mesmo, brincando e aprendendo a programar através de atividades. E assim, acaba que há muito. É porque as pessoas têm a ideia de robótica como uma coisa muito cara, né? Robótica, Sim. tudo muito caro, chip, placa, microprocessador, é tudo caro. É uma realidade longe da escola pública e isso não é verdade. Então, a gente tem programas muito interessantes da escola pública que trabalham robótica. Então, a gente tem hoje em dia o JET, que é o Ginásio Educacional Tecnológico, se eu não me engano, que é um programa super bacana da Prefeitura do Rio de Janeiro, de criar colaboratórios, e esses laboratórios são frequentados pelos alunos das escolas, e lá eles trabalham robótica, trabalham educação maker. Então, não é porque o aluno está na educação infantil que aquilo não vai fazer sentido para ele. Tudo bem que ele não vai usar um Arduino, não vai programar uma coisa complexa, vai programar em Python. É um aluno de pré-escola, mas na pré-escola ele vai ser incentivado tanto no campo da lógica de programação quanto no campo da robótica em níveis que são de acordo com a idade dele. Então, esse aluno ele vai ser estimulado de diversas formas, que não vai ser aquela forma super complexa que as pessoas imaginam, Uhum. mas que, por exemplo, utilizando materiais reciclados, palito de sorvete, papel, cola, vão criar uma estrutura, vão criar um robozinho ali que vai funcionar. Por exemplo, eu tenho alunos de educação infantil que criaram uma catapulta. Então, eles com palitos, né, eles criaram uma catapulta, educação infantil. Alunos do Fundamental 1 que criaram uma guitarra utilizando o Make Make que é um equipamento, né? Papelão e papel laminado. Então, assim, com itens do dia a dia que não são caros, que você tem na sua casa e que você compra baratinho, você consegue trabalhar robótica. Olha, eu fui infelizmente avisada aqui que nós só temos mais uns 8 minutos. Então, eu não vou desperdiçar esse Tá tempo. bom. Primeiro, você vai voltar aqui, porque não deu para esgotar tudo, é um tempo muito curto. Segundo, já te agradeço muito, porque nessa vida louca que você tem, eu imagino o que foi arrumar esse espaço. Eu queria que você desse o endereço do seu canal do YouTube, tá? Porque eu sei que você tem um canal, para que a gente possa e fizesse Uhum. alguma consideração rápida, né, de quem é você nessa fila louca, nessa correria
toda da tecnologia. Fala, Vinícius. Maravilha, Eliane, obrigado. Muito feliz de estar aqui. Obrigado por essa oportunidade. Imagina, foi um prazer estar aqui. Pode me chamar sempre que eu venho. É, bom, o canal da Techmaker é Techmaker Brasil, T-S-H-M-A-K-E-R, Techmaker. Isso, mostra a camisa. Brasil, Techmaker Brasil. O Instagram é TechmakerBR. O site é techmaker.com.br. E quem sou eu? Olha, eu sou um professor. Eu nunca vou deixar de ser professor. Acho que é uma coisa que eu nasci para isso. Eu nasci para trabalhar com educação, para trabalhar com os alunos. E eu acho que agora é um momento da minha vida que eu tenho encontrado muitos alunos grandes, né? Alunos que foram meus, pequenos, e tenho encontrado esses alunos na vida, na rua, às vezes passeando, encontro um aluno Delícia. em congressos, e alunos que foram meus muito pequenos. E assim, eu estou tendo a felicidade de vê-los grandes, e alguns vêm falar comigo que a minha aula incentivou a que ele seguisse determinado caminho, ou que seguisse em determinada faculdade. E acho que não tem alegria maior do que Não, isso, porque às vezes a gente não tem noção do impacto, né, que a gente tem na vida da outra exato. pessoa, e O quando a gente tem esse impacto que você feedback, causou hoje em mim, é, imagino que vai causar, porque são conhecimentos que a gente não tem e que só um especialista pode dar. Então, assim, fico feliz demais de saber que você também está muito feliz nessa carreira tão linda que você abraçou, né? E te agradeço mais uma vez, muito, muito obrigada, tá aí? Um beijo. um beijo, Eliane, tchau, tchau, até a Tchau, próxima. tchau.